Bem-vindos a essa super aula sobre as energias femininas e as energias masculinas. Vai ser uma aula muito profunda, que eu preparei com muito carinho, um pouco densa, porque eu procurei trazer o máximo possível de respostas para as perguntas que às vezes permanecem vagas quando se fala dessas duas energias. Então, fique confortável, pegue algum cafezinho, vá a um lugar quietinho, silencioso, porque você está prestes a mergulhar comigo e conhecer uma das leis e dos princípios que podem literalmente mudar tudo, não apenas sua relação com você mesmo e com sua energia oposta por dentro, mas também com o mundo, porque essas leis não estão só em você, senão estão no mundo inteiro. Então eu quero conversar com vocês sobre esse assunto que hoje é muito vago e tem uma salada de informação sobre energia feminina e masculina, o que deixa muito abstrato para a pessoa que não começou essa jornada interior. Então eu preparei essa aula com muito carinho para vocês e vou começar já me aprofundando. A energia feminina e masculina são energias que estão aqui desde o princípio, desde antes de Cristo e muitos anos atrás. É uma coisa que sempre esteve, mas como o mundo foi evoluindo, foi virando mais racional, mais lógico, o instinto feminino foi meio que guardado, sabe? Porque o feminino também está associado a um caos, pelo fato dele ser imprevisível às vezes, muito imprevisível. E o feminino seria uma espécie de útero do universo, porque a mulher não só pode, trazer um ser que estava, sabe lá onde, dar vida a esse ser, porque sabemos que um ser, mesmo funcionando todo o corpo, a cabeça, o coração, tudo, tem uma coisa que dá aquele ar, a ânima, a vida. Então, a mulher é capaz de trazer um ser aqui, fazer essa ponte entre o divino, o universo e o mundo material. Ela é essa capacidade de gerar. E ela gera não só filhos, como também ideias, pensamentos. Ela é um pouco de caos, porque ela está pensando, tudo está acontecendo nessa mente criativa, nesse local criativo. Lembrando que não é uma pessoa, não é uma representação física de uma mulher, mas é essa energia que faz parte do todo. Temos o Yin Yang, que é super conhecido desde faz muito tempo. Então, é aquela energia masculina e feminina de novo, esse contraste, o preto e o branco. Não é necessariamente só o mal, é muito mais do que o mal e o bem, é um contraste. Então, normalmente a mulher está muito direcionada ao escuro, é o pretinho do yin e yang. Por quê? Quando falamos inconsciente, também falamos do escuro, aquela noite, aquele bosque, aquele lugar mais imprevisível. É no nada onde se apresentam coisas. Para quem gosta da ideia da Bíblia, no começo da Bíblia também diz que no começo era só trevas, o Espírito de Deus vagava pelo mundo, pelo universo. Então é o pensamento, é o princípio. E o homem seria a pessoa que projeta. A mulher gera, o homem projeta. O homem faz aquela ação, aquela energia de ir e fazer. No corpo físico podemos ver claramente essa dinâmica. Tanto a mulher, por ser aquele portal que eu falei do divino, ela também tem coisas, o pensamento, o sentimento voltado para dentro. Inclusive você vê, o órgano reprodutivo feminino é voltado para dentro, o útero, as coisas, tudo para dentro. Ela também é mais sensível, é capaz de navegar mais fácil pelo lado espiritual, pelo lado intuitivo, mágico, místico. Então ela é voltada para dentro. O masculino é voltado para fora. Vemos também no órgano reprodutor que é para fora, e os pensamentos, os impulsos. O homem procura ser aceito pela sociedade, procura sempre estar presente em coisas concretas, em coisas que têm mais a ver com coisas que ele observa. Assuntos abstratos são coisas que não são muito agradáveis para os homens, então eles estão nas coisas concretas. Essas são as energias masculino e feminino. Inclusive para a galera que gosta de alienígenas do passado, aquela galera de plantão, que conhece sobre os livros perdidos da Bíblia, no livro perdido de Tomé, ele diz que Jesus falou: quando fizeres do dois um e do masculino e feminino um só, estarás no reino de Deus. Ele não diz quando você morrer, você vai ir para o reino de Deus. Não, ele diz estarás no reino de Deus. Ou seja, quando alguém conseguir realmente equilibrar essas energias, realmente vibrar nessa energia, ela conseguiu desbloquear tudo. Porque imagina, com a criatividade, com o poder de imaginar, planejar e a ação, você faz tudo. Você vem para a Terra e é a sua melhor versão e se expande o máximo que você poderia ter se expandido na Terra. Então, a união dos dois é muito importante. Lembrando que o princípio de gênero, masculino e feminino, está também nas 7 leis do Kaibalho.
a lei do princípio de gênero, que fala que tudo tem sua polaridade. Então, o feminino tem sua polaridade masculina. Existe, não é abstrato, tem essa separação. Existe essas qualidades que são uma diferente das outras. E o feminino se representa como azul. Por isso estou hoje aqui com o meu belo moletom para representar o feminino. Mas como assim azul, né? Vemos em todos os lugares que o feminino está como rosa ou vermelho, puxado para o rosa. E começamos então desmentindo algumas verdades. O azul sempre foi ligado ao feminino por conta da maré, da lua, do noturno, sabe? Daquilo, aquela energia mais suave, pastel, é o feminino azul. O vermelho ou laranja escuro sempre esteve ligado ao homem, ao masculino, no intuitivo, feroz, sabe aquela coisa? Sempre esteve ligado ao masculino. Hoje em dia, para que vocês já comecem a ver como estamos todos despolarizados. Então, se preparem, porque hoje é só verdades profundas. Então, temos, né, essa enganação. Inclusive, o rosa, se vocês forem parar para estudar a história do rosa e como que o rosa se associou às mulheres, é bem triste, bem pesado. Então, temos essas duas polaridades, que antes andavam e viviam em harmonia. E para ficar ainda mais claro e distinguir bem as duas polaridades, eu separei algumas características. Obviamente, quando falamos de feminino, na visão junguiana, falamos da ânima. Masculino, o ânimos. Então, quando falamos do lado feminino, da ânima, estamos falando do inconsciente, voltado para dentro. E logo, quando você volta para dentro, você conecta com o todo. Então, é voltado para o coletivo. Essa é a energia que pensa pelos outros, ama pelos outros, relacionada às emoções e à empatia. Então, a ânima se encarrega de tudo o que não se vê, porém se sente. Já o ânimos, a energia masculina, é ligada à ação, ao mundo externo, ao ego e ao amor próprio. Parece contraditório, né? Amor próprio parece que é se olhando para dentro, mas não. Nosso ego tem muito a ver com como gostaríamos que as pessoas nos vissem. Então ele é ligado para fora. Como as pessoas me veem, o que as pessoas acham de mim. O ego é mais para fora mesmo. O animoso, a energia masculina, é mais focada no ego e nesse amor próprio. Ele é racional, ele é calculista. Se a ânima é voltada para os outros e para a empatia, o ânimos é voltado para o ego e para como controlar melhor a situação. Agora vamos entrar nos problemas, nos problemões, né, que enfrentamos no dia de hoje. Hoje vivemos uma despolarização ou polarização extrema das coisas, uma bagunça, o que é certo é errado, tudo o que é bem é mal, tipo, uma bagunça inteira, tá? Tipo assim, se a gente pudesse ver o universo, a energia da nossa atmosfera deveria ser um nozinho, assim, tipo um cocôzinho. Então, estamos super despolarizados. Vamos começar entendendo os extremos. Quando uma pessoa é muito polarizada, com a ânima muito forte, essa pessoa é aquela pessoa Dionísia da vida, sabe? É prazer, é emoção, é sentir, é fraternidade, é paz e amor. Então essa pessoa pensa muito, né, no além, no transcendente, tá lá na rave. É aquela pessoa assim. E que sim, ela sente esse amor, ela sente essa paixão, porém ela tá desconectada do mundo concreto, que é o mundo material. Então ela provavelmente tem muitos problemas, porque agora estamos aqui na matéria. Estamos vivenciando a experiência da vida na matéria, na Terra, no planeta Terra. Então, ela tem esse problema. Se ela está muito polarizada para esse lado, ela não está, né, colocando a disciplina, o fazer em ação. Então, ela vive, né, nessa bagunça, nesse caos mental. Eu não sei o que eu sou, eu não sei o que eu faço, hoje eu quero isso, hoje eu quero aquilo, eu sou intenso, isso, aquilo. E ela pensa, eu acho que essa daí é pior do que o lado racional, porque nesse lado, como você tem uma conexão com amor pelo outro, talvez conexões assim meio espirituais, intensas demais, você acha e tem certeza que você está no caminho certo. Já a polaridade intensa pro lado masculino é aquele ser super racional. É aquele ser super estratégico. Como eu posso fazer para crescer na vida? Como eu posso fazer para estar por cima dos outros, para conseguir isso, para chegar a uma meta? Isso, aquilo, aquela pessoa que está pensando, racionalizando tudo. É muito estratégico e pode ser inclusive manipulador. Essa energia extrema está relacionada com o espírito narcisista, com a encarnação no mal. A pessoa que usa da sua mente, das suas estratégias para manipular o outro, para estar por cima do outro.
Ainda é baseada em instintos muito animalescos, só sobreviver, ter mais isso, aquilo. Porém, você usa o cérebro como uma ferramenta para ter os instintos animais. Não sei se ficou um pouco claro. Por isso, quando a gente fala do diabo, do arquétipo de Satanás, a gente lembra dele com guampas, né? É o lado racional que se estendeu demais, né? A mente se estendeu demais e brotou. Saiu para fora. Então, sempre quando a pessoa, né, quer mostrar para fora, tanto a pessoa física como os influencers, os cantantes, eles usam de símbolos que tenham guampas, falando, ó, eu tô elevado, eu tô evoluído, eu tô pra frente. Então, é esse o simbolismo. Agora, pensando no lado feminino, quando falamos de Deus, de energia superior, de bondade, vem aquele ó na cabeça, sabe, no desenho? Eu não lembro o nome em português agora. Mas tem aquele negocinho ali. E se você parar para observar, né, o desenho comparado com as guampas que saem, né, parece que estoura da cabeça, não está colado na sua cabeça. É uma coisa que transcende. Ela tá ali flutuando. Eu acho que seria como o meio termo entre a mente e o céu. O que junta o céu e a mente, assim, uma pessoa evoluída. Então, eu me perdi um pouquinho, mas vamos voltar. Falando sobre as polaridades. Hoje estamos vivendo uma super polaridade extrema em tudo. E se vê muito nos pensamentos radicais. Temos muitos grupos e muitas comunidades de uma maneira muito radical e fria, assim. Você vê as mulheres que odeiam homens com uma conexão muito forte com o coletivo, com a dor dos outros, que não consegue olhar em forma lógica e ver pelo lado racional. Já o homem, sem conseguir se conectar com essa parte sensível, olhando só pelo concreto, pelo fato, ó, isso está acontecendo com o mundo, vocês não estão enxergando o que vocês estão fazendo com o mundo? Então eles olham muito no lado racional, no concreto do que está acontecendo, e as mulheres não conseguem. Então estamos vivendo essa polaridade. E o que mais me assusta é que o sistema está procurando o melhor jeito de manter isso daí cada vez mais. Cada vez mais. Tudo está colaborando para se manter cada vez mais esticados esses extremos. Então, eu separei aqui as possíveis origens dessas polaridades. Primeiramente, numa visão psicológica, para entendermos como que funciona na prática. Para Carl Jung, os arquétipos do pai e da mãe, o feminino e o masculino, são clave para o desenvolvimento de uma criança, de uma pessoa. Para essa criança, até os 6, 7, 8 anos, 10 anos de idade, o pai e a mãe vão ser o que vai moldar essa criancinha, esse personagem. Mas para essa experiência ser satisfatória, ser ok, os pais precisam estar polarizados e integrados. Quando eu falo polarizados, eu não falo no extremo. Eu falo que cada um esteja, né, no que é o esperado pelas duas energias. Então, vamos dar um exemplo. Um pai que não está polarizado ou está ausente. Ele é inseguro, ele é dramático, ele fica desesperado quando tem crises ou coisas financeiras. Então, o pai que deveria dar aquela ideia de, não, vamos controlar, vamos fazer, é isso, vamos ter disciplina, vamos arrumar. A menina vê o pai todo perdido, ou o menino vê o pai todo perdido. E se a mãe também é bastante emocional, e se ela não trabalhou o masculino dela interno, não integrou o lado masculino, calma, que eu prometo que vai dar para entender. Se ela não integrou esse lado, então ela está despolarizada e ela provavelmente talvez está com umas atitudes mais frias, não observa, não faz isso, aquilo, ou às vezes se deixa, né, afundar também, chora, reclama com o marido, nossa, mas você tinha que fazer isso, aquilo. Não tá com aquela energia feminina que flui, né? Lembra da água, do azul? Aquela energia que flui. Então, ela não está com essa energia feminina e essa criança cresce toda perdida. Ela pode se inclinar pelo lado feminino e crescer bem caótico. Era necessário essa criatividade da menina, mas ela também precisava ter disciplina, ter ação. Lembra que eu falei que o homem projeta, faz acontecer? Então ela precisava da imaginação e de fazer acontecer, meios, através da disciplina, através disso, aquilo. Então ela cresce meio no caos, assim, ela ou ele. E é o que mais estamos vendo. Pessoas caóticas, adolescentes já caóticos, as pessoas que não sabem o que querem, não sabem nem quem são, não se gostam, estão tudo perdidos. A gente vê um caos, assim. Isso daí se origina lá na família. Como que é o pilar da família hoje em dia? O pai e a mãe despolarizados e também o pai
pode estar ausente, ou realmente ele pode não estar na família, ou ele pode estar ausente fisicamente, ele pode não fazer questão de estar ali com a pessoa. E sabemos muito bem que através dos celulares, hoje em dia, todo mundo fica viajando no seu mundo e você pode estar falando meia hora com alguém não está te prestando atenção nenhuma. E, infelizmente, a tecnologia acentuou isso, que já era despolarizado. O mínimo que cada um poderia trazer para aquela criança não está sendo entregue. Então, vemos muito caos. Então, entender essas duas polaridades é muito importante para você enxergar em que lugar você está e aonde você precisa chegar. É nítido quando você conversa com pessoas que tiveram pais e mães que estavam polarizados e que estavam presentes. A pessoa é muito mais inteira, é uma mulher que tem uma energia masculina, que sabe se pronunciar, que sabe fazer, que é da ação. Ou aquele homem que é sensível, que ele sabe se conectar emocionalmente com alguém. Então você vê pessoas mais curadas, mais certas. E quando você vê uma família caótica, é quase certeiro que essa menina, esse homem vai ser caótico. Ele tem que ter muita força de vontade para falar, não, eu vou romper com esses padrões. Ele precisa ter muito domínio próprio. Porque se ele não tem domínio próprio, você vai ver sendo a consequência dos teus traumas, da tua vivência, disso, aquilo, e você nunca vai se libertar. Então é muito difícil e, infelizmente, a população que se enquadra nesse lugar é a população mais pobre. E aí é onde a gente vê em massas, né? No gueto. Falam, né? Muita coisa ruim se apresenta quando a gente fala de pessoas do gueto. Não é só no Brasil, né? Nos Estados Unidos também, quando você vê o rap, as coisas assim relacionadas com a galera preta, a gente vê, né, que às vezes puxam pro mal. E eu, né, como preta, eu fico... De novo, eu me perdi. Mas foi assim que se originaram as polaridades. E é fundamental que você entenda elas para você poder analisar em você mesmo como você está. Você se inclina mais para o lado feminino, masculino, caótico, mais para guampa ou pro... Já sabemos que os dois extremos não são legais. Você vai entrar na unilateralidade, sabe? A polaridade extrema, e não é legal. Às vezes a gente vê as pessoas, né? Inclusive homens, mulheres, viajando de uma polaridade para outra. Ai, agora eu vou ser muito racional, agora eu vou... Não, agora eu vou... Então, às vezes viajamos. Mas Jung sugere a integração. Você pegar aquela energia e integrar em você mesmo. Aí você vai estar no reino. Vamos ser sinceros, muitas vezes a experiência do inferno é vivenciada na Terra. Não sei vocês, mas eu já experimentei vários dias que podia ser um inferno. Coisas que me deixaram ansiosas, preocupações, problemas inesperados. Com certeza você já teve um dia que você enfrentou o inferno na Terra. Existem pessoas que enfrentam isso diariamente. Pessoas que não se sentem felizes, que não se sentem bem, que sempre estão ansiosas, com depressão. Todo dia é um inferno. Então, provavelmente essa pessoa está despolarizada, está ali, sabe, aquele nó do universo. Eu falo isso porque quando você está polarizado, é incrível como você se sente bem. Modéstia à parte, eu falo, é muito difícil ficar triste, assim. Às vezes quando tem as coisas hormonais, mas é coisas relacionadas mais ao todo, sabe? Dor, vendo o que tá acontecendo, essas coisas. Isso daí chega a mim e me entristece. Mas normalmente os meus dias são bem animados e eu gosto de animar as pessoas. Então você vê que quando você está polarizado, você está com criatividade a mil e com ação também a mil. Você não fica travado, assim, eu não sei o que fazer. Não, você tem criatividade e também você tem aquela força de ir e fazer, aquela força de vontade. Então, realmente é como se você vivenciasse o céu na terra, porque você faz acontecer, sua realidade você faz acontecer. Isso muda tudo. Então, é mais do que hora de você começar a integrar seu oposto, se curar, ver como que foi sua criança, se analisar. É toda uma jornada interna e eu tenho um canal para te ajudar, te levando da mão para essa caminhada. São minhas experiências que moldaram todo o meu conhecimento e tudo mais. Então, não é só teoria. E por isso eu gostaria de todo o coração que vocês começassem nessa jornada para podermos, a maioria, ou quem quiser, né, vivenciar aquele céu na Terra.